E aí eu queria que você falasse um pouquinho de conceito. Primeiro começando, que eu acho que é onde começa tudo. O que é intensidade, conceito de intensidade, na prática, como é que a gente pode controlar, né? E conceito de carga, para depois falar carga interna e carga externa. Eu sei que a gente pensa aí mais ou menos da mesma forma, não tem muito... Quem trabalha com base na ciência, né? Quem faz aí a prática baseada em evidências, né? E evidências não são só científicas, como também são práticas, não foge muito desses conceitos aí que são os mais universais. Então, pode fazer aí da inversão, pode fazer do jeito que você quiser. Mete bronca. É só para seguir uma linha de raciocínio mais objetiva. Então, primeiro, o que é carga de treino? Carga de treino é uma coisa conceituada na literatura, tá? Não é difícil da gente encontrar. Então, carga de treino é a magnitude do estresse imposto ao organismo vivo em uma ou múltiplas sessões de treinamento. Ponto. Isso é carga de treinamento. Então, é quanto de estresse eu imponho sobre o indivíduo. E aí, a quantidade de estresse, ela é imposta perante variáveis que são manipuláveis, que a gente chama de carga externa. O que é a carga externa? É tudo que você consegue manipular no treino. É a intensidade, é o volume, é o número de exercícios, é a qualidade do exercício, é a amplitude do movimento, é o tempo de pausa, é o tempo de pausa entre as repetições, caso tenha, né? E velocidade de movimento, cadência, tempo, tudo que você manipula no treino é carga externa. E quando a gente fala em magnitude do estresse, do ponto de vista imposto ao organismo, é como é que o meu organismo responde a essa manipulação de variáveis da carga externa. A esse estresse que eu consigo quantificar, eu dou um nome de carga interna. Então, carga interna são as alterações que o meu organismo sofre perante a manipulação das variáveis da carga externa que eu impus na montagem do programa de treinamento. Tá? E aí eu tenho como calcular tanto a carga externa para cada variável, como a carga interna também, de acordo com o estresse que foi imposto. A forma mais simples de se quantificar a carga interna é pela percepção subjetiva de esforço. Isso é importante porque tudo que eu falei, e eu falei direcionado também de força, eu posso falar exatamente a mesma coisa para a corrida. A diferença é que a carga externa não vai ser massa, né? Vai ser duração, vai ser o pace, né? Vai ser várias outras variáveis do treino de corrida, tá? E a carga interna também pode ser quantificada pela percepção subjetiva de esforço. Bem simples. O que vai variar é como eu vou quantificar essa carga interna pela percepção. Se for na musculação, a gente pode usar uma escala validada para musculação, que é a escala de Omni. Tem a escala de Hasso também, se eu não me engano. E a escala de Borg, seja de 0 a 10, né, ou de 6 a 20, para a corrida, por exemplo. Então as pessoas acham que isso só existe para musculação. Não isso existe para qualquer esporte que você queira. Só que as variáveis de carga externa mudam de nome, né? Porque não dá para no hóquei sobre o gelo, ou no hóquei sobre o gelo, on ice, eu medir as mesmas coisas. E aí é interessante, Belmiro, porque as pessoas associam, isso a gente já teve discussão também nós dois, né? As pessoas associam assim, chamam popularmente a massa de peso e o peso de carga. Enquanto eu estou conversando com você e você está abordando isso como carga, eu estou entendendo o que você quer dizer que é carga externa. Mas os nossos alunos lá no final, eles não estão entendendo, porque eu estou dizendo uma coisa e você outra, e aí pro cara da ponta vira uma bagunça. Ele fala, mano, e aí? Uhum. Né? Vira uma bagunça. Então assim, carga no português é qualquer coisa que você acumula. Qualquer coisa, né? Então, quando eu vou, por exemplo, trabalho do Schoenfeld, carga baixa é igual a carga alta. Primeiro que ninguém mediu carga naquele estudo. O que se mediu ali foi diferenças de volume e diferenças de intensidade. Né? Aí isso que foi medido. E, só que a pessoa está lá como load. Mas load naquela situação é interpretado como a intensidade. E não pela interpretação ao pé da letra como carga. Né? Eu assim, desculpa te interromper, né? Mas eu acho assim, a questão principal é que a palavra load, assim como carga, ela é utilizada em diferentes contextos. Sim. E de forma composta. Né? Intensidade da carga, carga interna, carga externa, volume de carga. Entendeu? Mas tudo é carga. Não, e o então, volume assim, quando de a gente carga... fala, por exemplo, o que a galera confunde, que faz a galera confundir intensidade ou peso com carga, o que a gente está falando? A carga para 10 RMs. Qual a carga para 10 RMs? É a mesma coisa que peso.
Né? Então, Por quê? Porque é a carga que eu consigo fazer 10 repetições. Então, mas se eu for usar o conceito de carga, sim. tá equivocado. Sim. Porque daí é o que eu falo, aí vira uma bagunça conceitual. Você tem um colega hoje, eu não vou lembrar o nome dele, daqui a pouco eu lembro, que briga com todo mundo do treinamento funcional, porque ele fala, treinamento funcional não existe, porque se você usar os testes e aplicar qualquer tipo de intervenção e aplicar os testes para medir funcionalidade, tudo melhora. Se melhora a função, tudo é funcional. Aí vira essa bagunça. Ele fala, pô, por que você está chamando a corrida de volume de corrida se o que eu estou medindo é duração da corrida? Por que você está chamando a corrida de intensidade se o que eu estou medindo é pace ou é a velocidade? Por que eu não chamo daquilo que eu estou medindo? Se eu estou medindo quilos, né? Se a unidade de medida é quilos, eu estou medindo massa. Eu não estou medindo carga. Pela ciência, se eu calcular carga, a unidade de medida é um A. É U, a sigla é UA. Do inglês, unidades arbitrárias. Então, assim, quando eu chamo o peso ou a massa de carga, né, eu estou gerando uma confusão, de novo, para aquele que está lá na ponta. Se nós, desde o começo, tivéssemos chamado aquilo como deveria ter sido chamado, mas não é tinha esse o problema. problema. Se eu começar a falar, pô, bota a massa aí, a galera não vai entender. É igual o peso. Você não se pesa, você se massa. Na balança, aquilo está em quilo. Para calcular peso, eu preciso da aceleração da gravidade. E é newtons a unidade de medida. Aí você fala, pô, que o Jonathan fala, né? O Walter é retardado, fica dizendo essas coisas aí. Não é retardado, eu tô tentando dizer pra galera assim, olha, se eu tô conversando com o Belmiro e ele tá chamando a massa, o peso, que seja de carga, eu sei o que ele quer dizer. Mas o cara que não tem o nível de conhecimento que nós temos não vai entender. Porque pra ele eu tô dizendo uma coisa e você tá dizendo outra. Que foi naquela época, um ano e pouco atrás, que gerou aquela confusão. Que daí os alunos começam a querer provocar o Belmiro lá. Confusão que você diz de confusão de... Eu fiz um post falando o que é intensidade, carga, e falei exatamente isso. Carga, cara, por si só não quer dizer nada. Porque exato, é só estresse. Load intensity, external load, internal load. É uma coisa, carga interna, carga externa, intensidade da carga, volume da carga. Eu falo pra galera assim, por exemplo, se eu usar um verbo carga pesada, carga leve. Se eu falar assim, to like, que eu quero dizer? Que eu gosto de alguma coisa. Eu tô usando um verbo e eu tô dizendo, ó, eu gosto disso. Se eu usar like that, eu tô dizendo tipo aquilo. O like mudou completamente a interpretação. Com certeza. Como ele está sendo usado. O nome carga, ele pode ser usado para 500 coisas. Então, por exemplo, a carga de luz do abajur tá alta. O que eu quero dizer? Que a intensidade da luz tá alta. Aí gera uma outra confusão. Cara, e aí posso migrar para intensidade agora? A intensidade, para nós é muito simples, porque a gente usa conceito do treinamento de 30, 40, 50 anos atrás, que não mudou. Então, a gente interpreta a intensidade no treinamento de força, na musculação, de duas formas. Ou a intensidade da carga externa, que é o que o Belmiro acabou de colocar, load intensity, né? E aí é medida pela porcentagem relativa à minha capacidade máxima de produzir força, via teste Mas de RM. também faixa de repetições a gente pode encaixar como faixa de repetições máximas também pode ser utilizado. As duas intercambiáveis, né? E a segunda forma simples, que é a porcentagem da intensidade. Se você perguntar para o professor Antônio Carlos Gomes o que para ele é intensidade, ele vai associar isso à intensidade de esforço. Porque ele fala, cara, num jogo de futebol, se eu falar para o jogador, cara, a intensidade está muito alta, o que ele está dizendo? Que o deslocamento está grande, que o uso da força está acima do normal, que o jogo está pegado. Olha o quanto relativo ficou o termo intensidade. Intensidade eu posso usar uma intensidade para um monte de coisa, e aí vira uma confusão, porque para nós está muito concreto. Ou é intensidade baseada na percepção do meu esforço, ou é pela magnitude da carga externa. Tem velocidade também agora. Isso, pode, calma que eu vou entrar nisso no Valdemar, né? Mas olha como é relativa a intensidade para o nosso cotidiano. Eu posso dizer, cara, a intensidade do meu amor pela minha esposa cresceu. Como é que eu medi isso? Eu não medi isso, é um sentimento. Fez a fina agora aqui. Tá entendendo. Entendeu? É um sentimento que eu tô extrapolando. Cara, bicho, essa luz vai estourar, a intensidade da luz aumentou. O que eu quis dizer? A luminosidade aumentou, mas eu chamei aquilo de intensidade, tá? Isso eu posso colocar, a intensidade do tremor. A intensidade do tremor é medida na escala Richter, né? Tem lá um gráfico para aquilo. Quanto mais alta a curva, maior a intensidade. Mas olha a relativização do nome intensidade. Então, relativo ao nosso campo, ele está muito bem determinado. Agora, o professor Valdemar Guimarães e outros
colaboradores do Valdemar... Não, inclusive, muito antes do Valdemar, esse debate rolou na ciência na década de 90 com Kramer, com a galera falando disso. Que, inclusive, é um conceito válido, aplicável, só talvez não seja tão prático quanto outros conceitos, que você depende, às vezes, de uma ferramenta de análise de imagem, né? Isso. O que o professor Valdemar coloca? Que na interpretação dele e de alguns colegas dele, e aí eu tive que assistir a palestra dele semana passada para entender o raciocínio, porque, cara, você ficar pegando picado é complicado. Então eu assisti a aula inteira dele para entender o raciocínio. E aí o que eu vi? Que o professor Valdemar associa muito a questão da intensidade, a questão da aceleração no cálculo de força, da lei de Newton. Então ele fala, a intensidade está muito associada à aceleração. E aí na aula até fiz um questionamento que ele acabou não me respondendo, que é, tá bom, se a intensidade está diretamente associada à velocidade ou à aceleração, significa que quanto mais rápido o movimento, mais intenso ele se tornou. Né? Seria essa a interpretação. Fred Hatfield, né? Aceleração compensatória. Exatamente, seria essa a ideia. Tá, mas vamos lá. Se eu aumento a massa ou o peso, de forma popular, a velocidade do movimento cai. Então quer dizer que a intensidade diminuiu? Entendeu? Tipo assim, gera um debate interessante. E aí foi a pergunta que eu fiz para ele assim, professor, mas e as faixas de joelho? Porque quando eu uso a faixa de joelho, a velocidade do meu movimento aumenta. A intensidade aumentou também. Né? E ali na hora ele não quis responder. E se entrar com as pausas, né? Então assim, acaba, é o que eu falo, dificultando a interpretação. Não tá errado. Tá? Eu tento assim, sempre facilitar o máximo possível, didaticamente. Acho que é isso, por isso que eu vendi tanto livro. Que a galera pega lá o livro e fala, caraca, super didático, ele usa uma linguagem super coloquial, né? E acho que o nosso papel é isso. Até quando eu faço a divisão de drop set e strip set, é uma coisa didática. Na literatura, strip set e drop set são sinônimos, né? Então é uma divisão didática para a galera entender. Pô, drop é um decréscimo, strip seriam vários decréscimos. Então, assim, 2, né? Pesquisa trabalha com 2. 1 a 2, sim. Mas eu falo, pô, tipo, um drop, fez um decréscimo, fez um drop, né? Fez vários drops sucessivos, é um strip. E indo até a falha, certo? Você não tem por que diminuir no drop set. Não, eu acho que drop set não precisa necessariamente ir até a falha, que eu até me baseei naquele estudo do Berger, de 1967, que eles fazem um drop começando com RM, e ele vai decrescendo 5%, 5 a 10%, quanto que ele acha que dá para o cara ir fazendo uma RM, então, e ele faz 10 RM. Mas isso é interessante, porque quando você vai nessa abordagem, o RM já é máximo. Tá, mas você não chega na falha. Mas é a falha para 1. Não é a falha, porque esse é um ponto discutível. Uma RM, aí que tá, uma RM você falha na segunda. Então, você só consegue fazer o que você acontece. Fez uma, não é tipo, é tipo 2 não, e com uma repetição de reserva. O RM? Não chega, porque você não faria a segunda. Não faz a segunda. Tá, mas você falharia na segunda, então não é falha, propriamente. Não, você não tem a segunda. Tá, porque você não tenta. É como se você olha fizesse... Olha que legal. Você não faz a segunda porque você sabe que você falha na segunda. Tá, mas se eu tentar a segunda... Aí falha. Mas você não falha, exatamente. Você não falhou. Então não seria na falha. Tá certo. Porque você fala 10 RMs. 10 RMs a gente considera 9, 10 ou 11, né? Então, assim, tem essa margem. No RM não tem isso. Porque se a gente deixar a margem de uma repetição, seria duas repetições. Se for na falha, e aí o teste de 10 RMs é na falha. Você assume por quê? Porque não sobe a 11ª. Não sobe a 11ª. Você tenta, mas não vai. Então, assim, mas aí tem a galera pra puxar, e até né? por isso eu falo, vou fazer um teste de 1 RM ou de 10 RMs. Eu acho que pro de 10 RMs, na maioria dos casos, você tem que usar um intervalo maior e ter menos tentativas. Né? Porque a fadiga é muito maior por série. Então, na terceira tentativa já acabou. Não tem mais o que fazer. É absurdo. Um RM, pô, subestimou, praticamente fez nada. Né? Acabou. Né? E realmente você fica aquém da falha. Né? Então, é uma boa discussão. A gente acabou não falando do conceito de volume, né? Mas a gente volta aí daqui a pouco. Não, mas volume é simples, né? Também. É a quantidade daquilo que eu faço. Então, séries, volume. Repetições, volume. Número de exercícios, volume. Frequência semanal, volume. Para prática, melhor controlar por... Para mim, séries muito simples. Número de séries totais por mas para agrupamento. Força a gente não usa séries. Por que não? Vou dar um exemplo, tá? Digamos que um treino eu fiz 12 séries só no agachamento.
Aí você fala, caralho, é muita série. Não é. Por que não? Porque eu vou usar o modelo piramidal partindo de 25, 26, 30% do meu máximo. Até chegar no RM ou tentar superar esse RM. Né? Então eu vou fazendo de 3 em 3 movimentos, de 2 em 2 movimentos, por 7, 8 séries. Aí na oitava, nona série, aí eu bato um único movimento para séries relativamente mais leves, porque não está no meu máximo, até chegar no máximo. Então, como eu faço poucas repetições por série, se eu for contar que isso são 12 séries, pô, quantas repetições eu fiz no total? Deu 15. Eu acho que eu não sei se eu vi se a gente debateu isso, se eu vi um post seu falando sobre isso. Então assim, para força, contar série, você pode contar, é uma forma de quantificar, mas para o primeiro exercício não seria o mais adequado. Talvez o melhor seria você fazer a quantificação do número de repetições totais treinadas e repetições perto da tua massa. Mas outra questão é, a gente estava falando de intensidade de esforço, intensidade da carga, etc. Onde que se encaixa, né? Carga interna, carga externa, onde se encaixa o uso das repetições de reserva? Vamos ver se você tem o mesmo entendimento que eu. Bom, a repetição em reserva, a ideia é não chegar na falha e aí ter um problema sério, porque quando a gente fala assim, eu quero 3 repetições, meus clientes de consultoria sofrem muito com isso. Claudio, você mandou 3, mas como é que eu sei que são 3? Eu falo, bom, primeiro você vai precisar de um parâmetro de verdade. Então você vai ter que pegar aquele peso e saber o que é falha. Na última série você vai fazer até alguém precisar te ajudar, seja qual for o exercício. Quando você chegar nesse número, você sabe, para a janela que eu prescrevi, quantas você está em reserva, tá? E aí digamos que eu falei, eu quero de 12 a 15, você fez 23 com aquele peso, tá? Você vai aumentar esse peso em torno de 5%, 5, 7%, que vai ser um peso próximo de 3 a 4 repetições em reserva numa prescrição não máxima. Então acho que a primeira dificuldade de a gente determinar repetições em reserva é justamente o parâmetro que eu vou usar para dizer que aquilo é o número de repetições em reserva. Agora, a alteração de carga interna que isso me impõe, ela é menor do que se eu for fazer com certeza na falha, tá? E eu uso bastante isso nas séries de alimentação e eu deixo essa série de falha sempre pro final, que o pessoal chama aí de tem top 7, tem nome para tudo quanto é lado. Mas no powerlifting, esse top 7 não envolve a falha normalmente, né? Eu até brinco dessa nossa discussão do RM não ser treino até a falha. Não. Né? Na verdade, assim, é o que eu falo pra galera. Num treino de powerlifting, 5%, normalmente, 5% da massa treinada está acima dos 90%. 95% da nossa sessão de treino é submáxima. E aí no podcast com o Ítalo e o Bruno falou, então seu treino é fofo? Eu falei, não. Porque treino fofo não é treino leve. Treino fofo é treino sem monitoramento. É você treinar de qualquer jeito, sem controle. Né? Então, se eu treino mais leve, por exemplo, eu posso acelerar mais o movimento. Eu estou estimulando as fibras do tipo 2. Eu posso treinar com 30% e resistência variável na barra, com elástico, com corrente. E também está trabalhando com uma velocidade maior de movimento. Isso implica em mais intensidade. Ou simplesmente levar até a falha com 30%. Também não vai ser fofo. Se for objetivo. Puxa assim um pouquinho para frente que ele não cai. Se for objetivo. Tá? Então, no Power a gente usa muito essas repetições em reserve. Né? Repetitions in reserve. E aí, aqui fazer uma análise. Uma análise conceitual, então. Eu até falo disso no meu e-book novo, né? Quando eu falo de repetições de reserva, eu falo que pro cara, por mais que a gente fale que falha não serve para nada e que tem que se trabalhar em repetições de reserva, a pessoa, para saber utilizar a repetição de reserva, tem que saber o que é falha. Ela vai ter que se familiarizar com a falha. Então, assim, para controlar a intensidade, a pessoa tem que passar pela falha em diferentes exercícios, em diferentes grupamentos, para saber o que é uma falha real. Ou que uma falha voluntária. E aí o quesito segurança com certeza predomina, para não ter nenhuma morte a mais no agachamento. E aí ele precisa ter, exatamente, principalmente se o cara for fazer testes de 1 RM ou testes máximos até a falha num agachamento, num supino, esteja com spotters, com treinadores habilitados para isso, e de preferência, se for treinar sozinho, faça exercícios que não comecem pela fase excêntrica. Exato. Que você não entra embaixo da barra para descer para depois subir. Exato. E tem um detalhe só importante, desculpa te interromper. No Power, a gente tem treinamentos, tá? E aí eu falo pra galera assim, olha, você vai treinar na falha? Beleza, vai treinar na falha, mas eu preciso que você tenha sempre alguém por trás, tá?
E aí... A não ser que seja num terra. O cara vai fazer um terra até a falha, larga a barra, né? Sim, simples. Mas, por exemplo, eu preciso ter o máximo de segurança possível até para o tipo de monitoramento que eu vou fazer. Quanto mais seguro o atleta tá, mais esforço ele consegue impor. Então, às vezes, sozinho ele chega em 5 máximas, porque ele tá receoso de ir além, e aí ele falhou precocemente por medo. Ele deixa de acelerar. Ele segura mais excêntrico, isso causa um aumento de tempo sob tensão, gera fadiga mais precoce. Né? Então, ter alguém por perto ou ter um ambiente de segurança vai muito além. E para o próprio controle de intensidade, ou de carga externa, ou de carga de treino que você for fazer, é importante no seu treino ter sessões de esforço máximo. Eu não prescrevo teste para nenhum atleta meu. Nenhum, nem consultoria, nem ninguém. Porque, na minha opinião, eu ficar fazendo teste é perder tempo. E você consegue estimar a carga de uma RM através de uma série até 10 repetições. Ou eu ponho num treino, ou eu coloco na sessão de treino. Olha, hoje nós vamos fazer até chegar na sua máxima. Mas ele vai treinar. Ele vai fazer isso no main lift e depois ele vai complementar o treino com o exercício que ele precisa fazer. É diferente de eu separar um dia só para teste. Entendeu? Perfeito. E nesse caso, você dá quanto tempo de intervalo, né? O cara para chegar nesse máximo? Nas primeiras séries eu não preciso dar muita coisa não, porque o peso é muito pequeno, a porcentagem do máximo é baixa. Então 1 minuto sem problema. Agora, quando bate ali acima de 70%, 80%, aí começa 2 minutos e meio, 3. Nas últimas, os caras estão descansando 5, 7 minutos de uma série para outra. Perfeito. E aí, trazendo aqui para a questão que eu queria discutir contigo. Se a gente for falar de controle da intensidade por repetições em reserva, a gente está combinando as duas modalidades de intensidade que a gente estava falando, que é percentual de uma RM, repetições máximas e uma percepção de esforço relativa para você identificar quando parar antes da máxima. Seria um cruzamento da carga interna com externa, seria um cruzamento... Sim. E dá para somar. Então, e dá para calcular isso. Eu vou dar um exemplo bem assim. Como é que a gente calcula? Tem até sugestões na literatura. Como é que você calcula, por exemplo, carga de treinamento numa situação dessa? Você multiplica o número de repetições pela percepção do esforço. Você tem um valor, que tem que ser unidade arbitrária, tá? Porque repetição não tem unidade medida, né? Já é repetição. E a percepção de esforço também não tem unidade medida. Então, subjetivo. É unidade arbitrária. E aí você pode fazer isso para todas as séries. Aí você vai chegar no final, você soma tudo, e você vai ter um valor absoluto, e se você dividir pelo número de séries que você fez, você vai ter um relativo. Aí você fala assim, olha, hoje eu vou treinar numa carga maior. O que você tem que vencer? Aquele valor que você calculou antes. Às vezes, somando uma série só mais no treino, você já treinou uma carga maior. O Jonato conta sempre a história de que o Bruno estava treinando em torno de 10 séries, não lembro de que grupamento muscular agora, mas era membro inferior, se eu não me engano. Eu não lembro se era posterior ou quadríceps. E aí, em uma determinada semana, o Jonato colocou uma série a mais pro Bruno. E ele não recuperou. Ele não recuperou no mesmo tempo. Isso quer dizer, uma série a mais pro Bruno impôs um nível de carga interna maior do que ele podia recuperar naquele mesmo prazo, né? Não, é aquilo que a gente estava discutindo aqui também, né? A galera fala muito em progressão de volume baseado em treino prévio. E aí jogam esses números mágicos, de 20% a cada 4 semanas. Os 20% já foi mágico. O Clayton tirou isso do nada. Tá, mas continua sendo mágico. Continua sendo mágico porque foi visto para vasto lateral, sacou? Mas não é mais mágico hoje. Por que não? Porque o trabalho Scarpelli mostrou que os 20% funcionam. Mas funciona... Virou uma referência. É um mágico que eu tô falando porque... vai no posicionamento da Yuska, lá a recomendação do Schoenfeld e colaboradores, para todos os músculos. Enquanto a gente só viu para o vasto lateral. Aí tem estudo da galera do Charles, que é uma análise de outros estudos mostrando que talvez para bíceps e tríceps fique também próximo de 25%, porque a gente assume que 50% para um período de 8 a 10 semanas já seriam excessivos, eles falam em algo ali intermediário, mas continua sendo um número meio Cara, mágico. O Charles tem estudo em que ele dobrou o volume prévio e os caras continuaram hipertrofiando. Agora tem um outro trabalho dele, eu não sei se ele já publicou, mas o aluno dele já defendeu. Ele aumentou em 120% o volume de bíceps e tríceps, não hipertrofiou. Não, é excessivo. Mas aí que eu tô falando, porque é aleatório porque tem uma pesquisa mostrando pro vasto lateral, né? E a gente sabe que isso depende do nível de treinamento do cara. Um cara que tem, é o que o Jonato estava falando aqui, que a gente estava falando aqui num podcast que o Jonato veio. Um atleta, porra, que
tá ali já num volume crítico, às vezes um aumento, para ele conseguir fazer um aumento de 5%, que seria, sei lá, uma série, o cara tá fazendo 10 séries, o cara vai passar a fazer uma, né? Vamos pensar, 30 séries, passar a fazer 33, né? Que seria um aumento de 10%. O cara demora um ano, às vezes. Né? O cara, para fazer uma progressão dessa, demora muito mais, porque já está ali no limite da treinabilidade. Né? Enquanto para um aluno que está começando, aí tu fala, cara, o cara faz 5 séries. Aumentar 20% é aumentar uma série. Porra, é diferente. O cara que faz 30 séries, aumentar 20% é aumentar... O trabalho da Scarpelli de 20% aconteceu isso. Ela tinha gente fazendo 10, foi para 12. E tinha gente fazendo 40 que foi para 48. Né? Porra, então, assim, a magnitude do aumento é muito diferente. Um cara exatamente. aumentou 2, o outro aumentou 8, é muito diferente. Você está fazendo 40, você já está muito mais próximo da sua janela de adaptação. Em 40, para mim, o cara já é um super-herói. Deload Podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.